A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal da Apologética. Você sabe que pelos dois canais nós trazemos a Apologética Católica nas Sagradas Escrituras, mostrando a verdade da fé católica para que você entenda de uma vez por todas que este livro é um livro da Igreja Católica, escrito por católicos, compilado por católicos, Novo Testamento, todos os 27 livros. Só fala de uma única fé, a fé católica. É um pedaço da tradição escrita, da tradição oral que tornou-se tradição escrita, o Novo Testamento. Certo, meu querido irmão? Este é o programa Falando de Bíblia. Meu querido irmão, aqui no canal, se você está me vendo pelo canal do ex-protestante Fábio Pentecoste, já tem muito mais de 1000 vídeos postados de apologética. Mas você ainda não viu esse vídeo. Esse vídeo aqui, ele é super inédito. Eu quero refutar alguns cientistas que falaram bobagem sobre os corpos incorruptos da Igreja Católica. Você sabe que São Francisco Xavier, dos mais de 2000 corpos incorruptos da Igreja, que há de santos da Igreja Católica, você sabe que São Francisco Xavier foi exumado 6 vezes e que da última vez colocaram cal para ver se o corpo ia se decompor e não se decompôs? Muito bem, os faraós egípcios tentaram, não é? Um dos primeiros corpos incorruptos da igreja que nós conhecemos de católica é de Santa Cecília do século II. Santa Cecília foi encontrada intacta, seu corpo em perfeito estado. Assim, desde então, as múmias que são encontradas no Egito não são corpos incorruptos como se estivesse apenas dormindo. São ossos e couro seco. Muitas das vezes nem o cabelo encontra. E aí os cientistas disseram bobagem esses dias, que é um problema dos órgãos. Há uns órgãos dentro do corpo que esses órgãos fazem com que o corpo não se decomponha. Isso é uma terrível heresia. Por que os órgãos dos faraós, por que os órgãos de pessoas de outras religiões, o protestantismo, por exemplo, nós temos 500 anos da revolta protestante, mais de 500 anos da revolta protestante, e não se tem um corpo de um protestante incorrupto, não se tem um corpo de um espírita incorrupto, não se tem um corpo de um judeu, de um islâmico, de um hinduísta, de um budista. Não existe. Por que vocês não param para pensar, raciocinar? Por que só tem esses corpos na Igreja Católica? Aí vem o pastor herege da esquerda e diz: olha, é um produtozinho lá que a igreja coloca, católica, para não se decompor. Mas que produto é esse? Que já tinha no século I para Santa Cecília? Isso é pura de uma heresia. Então esses hereges dizem: corpos incorruptos não está na Bíblia, eu vou mostrar hoje. Versículos, essa apologética hoje é couro pelo sovaco. Assista o vídeo do começo ao fim. Não importa se o vídeo fica grande, se fica curto, assista o vídeo. Não é? Por quê? Porque católico informado jamais será enganado. Católico estudado jamais será enganado. Para que herege não venha passar a perna. Corpos incorruptos, eu vou dar versículos dentro da Sagrada Escritura para que é atribuído a corpos incorruptos. E vamos logo para o primeiro. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Mete na tela, seu diretor. Aí você pode dizer: mas isso aí está falando do corpo celestial. Veja só, o corpo incorrupto é um corpo celestial, porque pode ser atribuído, você está vendo aí, pode ser atribuído a um corpo celestial, porque aquele corpo foi tão santo que não se decompôs. Isso aqui é a realidade. Santo de corpo e de alma, quando diz 1 Coríntios 7,34. Santa de corpo e de alma. Diz São Paulo. Vamos lá. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, foi o que foi revestido os corpos, você está vendo aí? 1 Coríntios 15, 54.
Foi o que aconteceu com os corpos incorruptos, por isso incorruptibilidade. E quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Aí está no versículo 55, não cabe a nós. Volta para mim, santo diretor. Presta atenção, meus irmãos. Os corpos incorruptos quer dizer que foram revestidos da incorruptibilidade. Um dos corpos incorruptos que mais desafia a ciência é o de São Padre Pio. Porque a cintura de Padre Pio, às vezes da cintura do santo, do corpo do santo, corre sangue. Elas estão vivas. Por que isso deu-se a conhecer? Para mostrar para esses cientistas hereges, que não tem nada a ver com o bofe, com o rim, com o coração, com não sei o que lá mais que eles falam, né? Para mostrar o milagre. Aí está milagre. Aí está um grande milagre no corpo de São Padre Pio, como com o corpo de Eliseu. O capítulo 48 do livro do Eclesiástico, a partir do versículo 13, vai falar que Eliseu na vida fez milagre. Seu corpo depois da morte fez milagres. Né? Então nós estamos vendo que isso é bíblico. Então nós estamos vendo que o corpo de São Padre Pio desafiou a ciência, que deixou ela de boca tampada. Não teve o que responder. Não teve o que dizer. A única coisa que eles têm que reconhecer é que é o milagre do corpo incorrupto. A cintura do santo está viva, correndo sangue nas veias da cintura de São Padre Pio. Não é? Então, isso é incontestável. É inexplicável. E os corpos incorruptos são um mistério. Não sabemos o que vai acontecer no juízo final, no tempo final, na volta de Jesus. Nós não sabemos o que acontecerá com esses corpos. As pessoas voltarão para os seus corpos, um dia provavelmente, e esses corpos voltará à juventude. Segundo alguns teólogos, dizem que todo mundo na eternidade terá mais ou menos, segundo o Padre Léo também dizia isso, em suas pregações, mais ou menos entre 16 a 18 anos de idade. Muito bem, vamos continuar na Sagrada Escritura, Romanos capítulo 2, verso 7. Vamos voltar um pouco mais para trás. Capítulo 2, versículo 7. Põe na tela, santo diretor. Romanos capítulo 2, versículo 7. Está escrito: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Volta para mim, santo diretor. Meus irmãos, nós estamos pegando alguns versículos que são atribuídos por muitos apologistas aos corpos incorruptos. Esses versículos podem ser porque esses corpos entraram na incorruptibilidade, são corpos incorruptíveis. E eu quero dizer aqui algo muito importante, vale a pena frisar. Já foi feita em 2008, se não me engano, 2008 para 2018 a 2019, fizeram a primeira exumação, ou seja, o do corpo de São João Paulo II está intacto. Então, sepultaram pela segunda vez. São João Paulo II será o próximo corpo incorrupto aí, quem viver verá. Vamos lá. Então veja, por que imortal? Porque esses corpos estão incorruptos, intactos. São mais de 2.000 corpos incorruptos. Você pode ver os corpos que estão em perfeito estado, né? Como se estivesse apenas dormindo. Você vê Santa Catarina de Laboré, que baixa as mãos dela e a mão sobe para cá e fica nessa posição. Não é? Foi para a vidente das aparições da Senhora das Graças. Também a Santa Bernadette, a vidente de Lourdes. Temos Carlos Acuti, São Padre Pio. Temos tantos, né, meus irmãos? Temos tantos, São Vicente de Paulo. Será que eu não estou enganado? É o Cura Darcy. Então temos, olha, eu fui um dia ver uma lista de corpos incorruptos, era muitos corpos incorruptos. Mas tem corpos que estão mais em perfeito estado. Claro que eles passam uma camada de cera para ficar mais rosado o corpo, né? Mas o de Santa Bernadette é impressionante, porque ele já estava rosado mesmo. Nada pálido, essas coisas.
Bom, vamos para 1 Coríntios, capítulo 7, 34. Vamos voltar de novo para 1 Coríntios 7, 34. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 34. É o que eu dizia no começo do vídeo. Põe na tela, santo diretor. Olha o que São Paulo diz, ó, 1 Coríntios 7, 24. Ó. A mesma diferença existe com a mulher solteira, ou seja, a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor, para ser santa no corpo. Olha o grande pacata. Para ser santa no corpo e no espírito. Só até aí mesmo. Volta para mim, santo diretor. Agora, pacata. Aqui está. Vejam, meus irmãos, o que o apóstolo São Paulo está dizendo aqui. O apóstolo São Paulo já está falando, abrindo aqui, escancarando, vamos dizer assim, como fala aqui no Nordeste, as portas, para falar da incorruptibilidade do corpo, para ser santa de alma e de corpo. Ser santa de espírito e no corpo. O que São Paulo está dizendo aqui. Então ele diz, para ser santa no corpo e na alma. É o que acontece com os celibatários. Aliás, se alguém souber, me diga qual casado da igreja que o corpo está incorrupto. Nenhum, é todos celibatários. Posso até estar enganado, mas não tem corpo incorrupto de quem era casado. Não existe na história da igreja. E sim de quem era celibatário. Porque aí São Paulo continua dizendo, ó, mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando agradar o marido, está dividida. Por isso, Apocalipse capítulo 14, versículo 4, fala dos santos, onde Jesus está, diz que eles não tiveram relação sexual com mulher alguma, eles são celibatários. Desde criança, desde o seu nascimento, nunca tocaram em mulher, são virgens. Então nós podemos ver esses fragmentos dentro das Sagradas Escrituras, desses super santos, digamos assim, super santos, a ponto de seus corpos ser revestidos já antes do juízo final da incorruptibilidade, seus corpos mais conhecidos como corpos incorruptos. Incorruptos, ou seja, que não se decomporam, estão do mesmo jeito. É como se estivesse apenas dormindo. Não é? Muito bem, vamos continuar nas Sagradas Escrituras. Depois de 1 Coríntios, vamos voltar de novo para Romanos, capítulo 6, 12. Novo para Romanos, capítulo 6, verso 12 e 13. Põe na tela, santo diretor. Romanos, capítulo 6, versículo 12 e 13. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Veja, os pecados é o que? Da carne, Gálatas 5,19, da carne, veja. 13 agora. Não ofereçais os vossos membros ao pecado, como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus, como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. Volta para mim, santo diretor. Vejam, meus irmãos, nós estamos vendo dentro da Sagrada Escritura, eu vou mostrar já dentro da Bíblia Sagrada, daqui a pouco, vou chegar nos versículos, onde mostra os corpos nos sepulcros incorruptos, fazendo milagres. Ah, já vai jogar para Eliseu? Não, vou chegar para Eliseu não. Nós sabemos que quando os ossos, tem umas traduções que dizem quando o homem morto bateu no corpo de Eliseu, tem algumas traduções que chamam de corpo, a Ave Maria chamando os ossos de Eliseu, ressuscitou. E aí o escritor sagrado diz, floresça seus corpos nos sepulcros. Exatamente o que aconteceu com os corpos incorruptos. Estamos vendo dentro da Sagrada Escritura. Então, nós não podemos oferecer os nossos corpos em apetite do pecado, deixar ele se deliciar, porque a carne é amiga do pecado, ela é aliada de Satanás. Veja o que Jesus disse. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne está sujeita ao pecado. Ela está sujeita aos apetites do pecado, porque a delícia da carne não é outra coisa senão o pecado. Peca, e como diz o livro do Eclesiástico, é insaciável no pecar. A carne é assim. Por isso os santos submeteram ela a regras
até mesmo sacrificial para submetê-la à santidade. Por isso nós vemos um exemplo aí dos corpos incorruptos. Não é? Vamos para mais versículos, vamos para o capítulo 8 mesmo de Romanos, verso 12. Põe na tela, santo diretor. Romanos, capítulo 8, versículo 12. Veja só o que diz. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. Veja só. Ao 13, ó. De fato, se vivermos segundo a carne, segundo a carne, havemos de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Volta para mim, santo diretor. Então veja, o que é que São Paulo está dizendo aos cristãos da igreja de Roma? Que nós temos que ser santos no corpo. Você não encontra em nenhum canto na Sagrada Escritura, nas cartas pastorais e apostólicas, pastorais e católicas, nem os apóstolos atribuir que o nosso pecado vem diretamente do diabo. Toda vez que eu peco, é o diabo que me leva a pecar. Em nenhum lugar. Mas São Paulo, doutor Paulo, conhecendo muito bem, sabia que o diabo só tenta uma vez, depois você se vicia. Você só come uma fruta uma vez. Se você gostar, alguém te oferece. Já trouxe isso em outro vídeo. Você gostar da fruta, não precisa mais ninguém te oferecer. Você vai continuar comendo. Você se viciou nela. Assim é com o pecado. Todas as vezes a pessoa, quando peca, diz: foi o diabo que fez isso. Foi não, foi tu mesmo. Tua carne. Tu estás submetido à sua escravidão. Você é escravo de sua carne. O vício nada mais é do que eu ser escravo da minha carne. Não é o diabo que faz mais isso. Eu provei uma vez, o diabo fez eu provar. Como ele fez Eva provar. Gostou? Não é mais o diabo. A carne que submeteu a esse pecado e viciou-se nesse pecado, na delícia do pecado. Que leva à morte, que São Paulo está dizendo aqui no verso 13. Que morte é essa? A condenação ao inferno. Certo? Então, nós estamos vendo alguns versículos que nós temos que submeter o nosso corpo à santidade. Ele tem que se submeter à espiritualidade. Ele tem que ser revestido da santidade. Por isso, no capítulo 12, deixa eu ver se está aqui na minha... tá na minha lista. Nós vamos ver logo após o de 2 Coríntios. Nós vamos ver como ele tem que se submeter à santidade. E ele presta culto a Deus. O nosso corpo presta culto a Deus. Porque, como São Paulo disse aqui, nós vimos em 1 Coríntios 7,34, ser santa no corpo e no espírito. Esse santo no corpo é que verdadeiramente o corpo prestou um culto a Deus. O chamado culto de adoração divina. O culto da carne, o culto do corpo completo, não só de alma, mas de corpo e de alma ao Senhor, para ser santo completo, 100% santo. Vamos agora para 2 Coríntios, capítulo 4, verso 11. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 11. Põe na tela, santo diretor. E assim está escrito. 2 Coríntios 4, 11. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Volta para mim, santo diretor. Vocês estão vendo o que São Paulo está dizendo? Vocês viram que a Sagrada Escritura abordou quanto é forte esse versículo? Porque Jesus quer operar. E outra vez aqui mais na frente, mas em 1 Coríntios 6, a partir do versículo 19, por aí, Jesus vai dizer pela boca de São Paulo: como podem vocês pegar vossos corpos e fazer deles membros da prostituição, se eles são templo, morada da Trindade, do Espírito Santo? O nosso corpo é morada do Espírito Santo que nos foi dado no batismo. E se nós vivemos esse batismo, aí Jesus disse: eu e o Pai viremos e nele faremos nossa morada. É morada da Trindade, então ele tem que ser santo. Olhemos para os santos que trabalharam pelo reino e pela santidade, a ponto de seus corpos entrar na incorruptibilidade, já neste mundo. Esses santos
esses corpos incorruptos são um grande milagre do que acontecerá no dia do juízo, quando os corpos entrarão na incorruptibilidade. Tá aí os corpos incorruptos. Acho que São Paulo abordou agora como é forte esse verso. Porque Cristo quer habitar na nossa carne. Porque Jesus Cristo, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal, a vida de Jesus. Porque Jesus não tinha pecado. Ou seja, meus irmãos, sendo pecadores, eles foram tão santos, dos corpos ficarem corruptos, de dizer, a ponto de chegar, de dizer que eles não cometeram pecados. Sua carne foi 100% santa. A prova que eles estão na incorruptibilidade do corpo. Irmão Fábio, isso é forte. Exatamente o que São Paulo está dizendo. Se você pega 1 Coríntios capítulo 15, aí você vai ver um show de São Paulo falando dessa incorruptibilidade do corpo santo ser revestido da incorruptibilidade a ponto de se tornar, de nós vermos hoje aí. Está aí os espelhos. Está aí os espelhos da incorruptibilidade dos corpos. Corpos incorruptos. Agora sim, nós vamos voltar de novo para Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha só. Olha o que São Paulo diz aos cristãos da igreja de Roma. Deixa como é forte, meus irmãos, isso. Põe na tela, santo diretor. Santo diretor. Capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Para nós irmos para o Antigo Testamento. Olha só. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha aí, ó. A oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Volta para mim, diretor. Só uma correção. Não é o culto de adoração divina. O culto de adoração divina é a celebração da Eucaristia, tá? Corrigindo aqui uma falha minha que eu disse no vídeo. Antes que alguém venha falar que esse irmão Fábio, você cometeu um equívoco. Sim, reconheço. Não é o culto de adoração divina. O culto de adoração divina é a celebração da Eucaristia, tá? É as bodas que já acontecem. E terá grande na vinda de Jesus. A missa são as bodas da esposa, da noiva com o noivo. Da esposa com o esposo. A cada Eucaristia, a cada hóstia consagrada que você recebe na missa. A cada santo sacrifício. Então veja, esse é o vosso culto espiritual. Olha o que São Paulo diz, meus irmãos. Oferecei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o que exatamente aconteceu com os santos que hoje seus corpos estão incorruptos. É inexplicável. Não adianta a ciência mundana vir dar explicações sobre os corpos incorruptos, tentando humanamente uma explicação fútil, não é? Que não vai de alguma maneira levar os verdadeiros cristãos à descrença. Corpos incorruptos é como o mistério da Trindade. Não se explica. O que nós sabemos, que a igreja nos indica, é que foram tão santos, como podemos dizer que não tiveram pecados a ponto de estar seus corpos revestidos da incorruptibilidade, da decomposição. Ou seja, incorrupto vem de quê? Incorruptibilidade vem de incorrupto. E é o que os seus corpos estão. Olha esse jovem aí, Carlos Acuto, corpo incorrupto. Não é? Do mesmo jeito. Acredito eu, os próximos corpos incorruptos são João Paulo II e também Monsenhor Jonas Abib. Quem viver, verá. Então, meus irmãos, nós estamos vendo dentro da Sagrada Escritura, mostrando com versículos, há muitos outros versículos, há mais de 100 versículos sobre corpos incorruptos. Mas quando o santo verdadeiramente prestou a Deus esse culto espiritual através do corpo, ou
seu corpo chegou a ponto de estar incorrupto. Ser santo no corpo e na alma é o que disse São Paulo. Falando das celibatárias. Porque já tinha as viúvas celibatárias. Já havia o celibato desde Jesus Cristo. Então logo nós podemos observar que a pessoa que ela controla bem o seu corpo, tanto na sexualidade, ela tem domínio sobre o seu corpo, sobre a questão da sexualidade e sobre a comida, ela sim, já só nesses pontos, ela já tem como fazer esse culto perfeito de espiritualidade a Deus, esse culto espiritual. Porque o que Lutero e o protestantismo destruiu foi alegar a questão da concupiscência do corpo não ser sujeito à santidade. O que tem que ser santo é o espírito. A carne para nada serve. Nas más interpretações das Sagradas Escrituras que levou Martinho e Lutero e hoje as heresias atuais. Por isso que você não vê corpos incorruptos de protestante, de pastor, de quem quer que seja. Não tem. Não existe. Porque só existe esses corpos incorruptos na Santa Igreja Católica? Porque a doutrina católica está certa. E quando se vive a doutrina católica, tá aí os espelhos, São Padre Pio e tantos outros, para provar com a incorruptibilidade do corpo. Prova, meus irmãos, prova pelos corpos incorruptos que a doutrina católica é a verdadeira, é a perfeita, a ponto do corpo não se decompor, de já entrar antes do julgamento universal na incorruptibilidade. Mas o protestantismo é tão cego que não vê essa verdade. Prefere estar na cegueira. Mas para nós não, são espelhos. Espelhos a ser seguido e lutar pela santidade. Seja você casado, seja você celibatário. Lutar pela santidade de corpo e de alma. Tirar o corpo o máximo possível do pecado. O livro do Eclesiástico tem uma oração maravilhosa, no capítulo 23, que fala na santidade da língua, dos olhos e dos ouvidos. Muitas das vezes esses membros que nos levam a pecar. O que você escuta, o que você fala e o que você olha. Olhos altivos. O pecado entra pelo escutar, pelo falar, pelo olhar, olhos altivos. Jesus disse, olhou, cobiçou, adulterou, Mateus 5. Então tem que santificar esses membros. Esses membros santificando, o corpo é santo. Olha, outra vez já dizer, se teus olhos estão na luz, o teu corpo está na luz, Jesus vai dizer. Se os teus olhos estão na luz, o teu corpo vai estar na luz. Veja, por quê? Porque é um corpo incorruptível, é um sinal de incorruptibilidade no Evangelho de Mateus, Jesus diz isso. Veja, se os teus olhos estão na luz, o teu corpo está na luz. Se os teus olhos estão nas trevas, o teu corpo inteiro está nas trevas. Veja, o próprio Jesus, nós não vamos pegar porque temos muitos versículos e já está dando 30 minutos aqui, mas veja como é forte isso, Jesus falando exatamente na santidade do corpo. O protestantismo banalizou isso, destruiu isso. Eu já tive debate com protestantes dizendo não, o que importa é o espírito, a carne pode pecar o quanto quiser. Inclusive era uma protestante que vive nas libertinagens, nas fornicações da vida. Por isso nós vemos, primeiro, não tem corpos incorruptos fora da igreja, porque só tem uma doutrina verdadeira capaz de chegar a isso. Segundo, não crê como ensina a doutrina católica. É mais uma prova de que a reta doutrina da igreja católica, mostrando que é a igreja verdadeira de Cristo. Vamos para o livro do Eclesiástico, pregar alguns versículos lá, no livro do Eclesiástico, de corpos incorruptos. A Ave Maria não está boa, mas há umas traduções que nos deixa em perfeito estado para pregar sobre a questão da incorruptibilidade dos corpos. 46, 14 e 15. 46, 14 e 15. Na tela, seu diretor. Eclesiástico, capítulo 46, versículo 14 e 15. Diz assim:
que a sua memória seja abençoada. Nesse dia que eu estou gravando aqui o versículo, que foi no dia, eu estou gravando esse vídeo no último sábado, no último dia do ano. Amanhã é domingo, dia de Santa Maria Maior, né? E será no 1º de janeiro, no domingo. Que o Papa, vi uma reportagem, acabei de ver, que o Papa entrou na glória, o Papa emérito, né? Veja aí, outra vez, versículo 14. Que a sua memória seja abençoada, veja a memória dos santos. E seus ossos floresçam em seus sepulcros. Volta para mim, santo diretor. Veja, que a memória dos santos seja abençoada. A memória, essa memória vem através do quê? Dos corpos incorruptos. Então essa memória dos santos, ela vem através dos corpos incorruptos. Olha o que diz a parte B. Seus ossos, a tradução, num contexto mais exato, mais claro para nós, uma tradução mais ampla, diz assim: e seus corpos floresçam em seus sepulcros. O que é seus corpos floresçam? Floresçam da incorruptibilidade. Ou seja, incorrupto. Vocês estão captando a mensagem? Vocês estão, observando o quanto isso aqui é valioso para nós? Talvez ninguém, nenhum apologista, talvez já tenham falado, Paulo Ricardo, e sei que tem falado, e muitos outros, mas mostrar com Bíblia, como eu mostro aqui, para mostrar para vocês a nossa fé na Sagrada Escritura, nenhum outro fez. Mostrando a incorruptibilidade dos corpos dos santos, são mais de 2.000 corpos incorruptos. Vocês estão entendendo? Vocês fazem menção quão rico é a nossa fé? Vamos continuar no 15, versículo 15. Olha aí, na tela, diretor. Que seu nome permaneça eternamente e passe aos seus filhos com a glória desses santos homens. Volta para mim, santo diretor. Veja, passa para os seus filhos. Mas, irmão, você acaba de dizer que são celibatários. Aqui que filhos? Filhos espirituais. Então, os filhos espirituais são Padre Pio. Os franciscanos são filhos de São Francisco. São filhos espirituais. São Paulo era celibatário, nunca se casou, e ele chamou, na carta a Filemon, chamou, quando ele intercede, meu Deus, porque como é o nome do rapaz aqui, deixa eu pegar, por caridade, pela Santíssima Virgem Maria, que acabei esquecendo o nome agora. Minha Nossa Senhora de Lourdes. Como é o nome do rapaz lá que ele intercede por ele? Que era o escravo? Onésimo. E São Paulo vai dizer o seguinte: venho suplicar-te em favor deste meu filho, que gerei na prisão, Onésimo. Filemon, só tem um capítulo, verso 10. Veja só. Filho na fé, filhos espirituais. Seus corpos floresçam em seus sepulcros. Está aí, São Padre Pio, Beato Carlos Acutis. Já fizeram o segundo sepultamento de João Paulo II. Quando eles arrancaram o cadáver, estava o corpo. Pode buscar, pode buscar aí no YouTube, aqui no YouTube, vocês vão encontrar. Quando eles arrancam o corpo de São João Paulo II, está do mesmo jeito. Santo. Não é à toa que quando ele partiu para a glória, o povo que estava lá rezando gritava em uma só voz: santo súbito. Como fizeram com o Monsenhor Júnior. Vamos continuar aqui que tem mais versículo. 48, capítulo 48, versículo 14 e 16. Põe na tela, santo diretor. Olha aí, ó. 14 e 16. Veja quando fala, alguns estudiosos dizem que o corpo de Eliseu é um corpo incorrupto, porque eles eram o povo de Deus e de tão santo que foi. Então, assim,
Se é verdade que o corpo de Eliseu está incorrupto e foi escondido, dizem também que o de Moisés é um corpo incorrupto, era o povo de Deus na época. Na época da nova aliança, quando eu disse que não tem de judeu, não tem de muçulmano, não tem de budista, quer dizer que quando a nova aliança veio é impossível ter, porque já não é mais povo de Deus. Não existe mais corpo incorrupto no reinado da nova eterna aliança, tá? Isso aqui sucedeu muito antes de vir a nova e eterna aliança. Quero que você entenda para não interpretar mal a coisa. Então, se dizem que o corpo de Eliseu está incorrupto, esse versículo aqui também dá a compreender isso. Veja, 48, versículo 14 e versículo do 14 a 16. Veja aí, está na tela, ó. Aí, ó. Nada houve que pudesse o vencer, quem é Eliseu. Seu corpo, mesmo depois da morte, fez profecias. Veja aí. Seu corpo, mesmo depois da morte, fez profecias. 15. Durante a vida fez prodígios, depois da morte fez milagres. Seu corpo. Apesar de... Agora veja que as pessoas olham para os corpos incorruptos e não se convertem. Diante de tão grande milagre. É o verso 16, por isso eu quero ler o 16 aí na tela. Apesar de tudo isso, o povo não fez penitência. Não se afastou dos seus pecados, até que foi expulso de sua terra e espalhado por todo o mundo. Volta para mim, santo diretor. Meus irmãos, nós estamos vivendo essa época aqui. Esse livro foi escrito por volta do ano 130 a.C. E nós estamos vendo que ele está abordando algo da época de Eliseu. Algo de Eliseu para esse escrito aqui tem cerca de 600 o quê? Entre 600 a 900 anos de Eliseu para o escritor do livro do Eclesiástico. E ele está falando aqui, quando ele canoniza Eliseu, falando nessa canonização que ele faz de Eliseu, ele fala do corpo de Eliseu, onde alguns chegam a dizer que esse corpo está incorrupto e escondido, assim como também o de Moisés é um corpo incorrupto e que foi escondido. Até usam dizer que foi São Miguel que escondeu o corpo de Moisés. Então esses corpos estão incorruptos, de Eliseu e de Moisés. Outros chegam até a falar no de Enoque também. Mas veja, eram de antes da nova aliança. Quando veio a nova aliança com Jesus Cristo, não existem mais corpos incorruptos de outras religiões. Aconteceu isso no judaísmo. Então esse é um sinal vivo do livro do Eclesiastes, do corpo incorrupto. Quando nós pegamos, depois da morte fez milagres, em Reis, na tradução da Ave Maria, vai dizer que lá, quando você vai lá, diz que quando o morto bateu nos ossos de Eliseu. Mas outra tradução diz quando tocou no corpo de Eliseu. Isso quer dizer que o corpo de Eliseu, e que fazia tempo que já tinha falecido, estava em estado perfeito, incorrupto. E que foram escondidos. Para que não levassem o povo a ter esses profetas como um Deus. Ou seja, como Deus. Se eles pregaram a serpente de bronze a ponto de colocar no nome dela de Neustã, que significa a mãe da fertilidade, o que esse povo sem juízo veterotestamentário ia fazer? Se era um povo desgarrado que não fez penitência por todo o mundo. Iam levar a idolatria. A idolatrar, a dizer, não é mais Eliseu, agora é um Deus. Diferentemente dos santos incorruptos na Igreja Católica, que ninguém chama de Deus. É completamente diferente, porque dentro da nova e eterna aliança não é um povo espalhado, é um povo unido num só corpo. 1 Coríntios 10, 17. Nós, embora sendo muitos no mundo inteiro, formamos uma única igreja porque todos nós comungamos do mesmo pão. Pacata. Então não tem como ocorrer no que ocorreria com o povo veterotestamentário. Porque eles já mudavam logo a essência, eles já mudavam logo a coisa. Veja, assim que saíram do Egito, já fizeram um bezerro, eis o nosso Deus. Veja, só para vocês terem uma ideia. Um povo de mente corrompida, de mente fraca, sem conhecimento algum. Então, na nova e eterna aliança, deu-se essa sucessão de corpos incorruptos. Nenhum padre, nenhum católico vai dizer que um corpo incorrupto. Olha agora, São Padre Pio deixou de ser Padre Pio, agora é um Deus para nós. Ninguém diz isso. Mas ocorreria na antiga aliança dessa maneira. Por isso Deus sabe o que faz. E para nós fecharmos
aí com chave de ouro, vamos ver no mesmo livro do Eclesiastes, no capítulo 49, verso 12. Vejam só, 49, verso 12 e verso 18. Põe na tela, santo diretor, para nós fecharmos com chave de ouro. Versículo 12. Quanto aos 12 profetas, floresçam os seus corpos, aqui está ossos, mas é corpos, tá? Floresçam os seus corpos em seus túmulos, pois fortaleceram Jacó e redimiram-se da servidão por uma fé corajosa. Veja, volta para mim, santo diretor. Veja, meus irmãos, como aqui fala também no desejo dos corpos incorruptos. Então, nós vemos na Sagrada Escritura, na canonização de Ezequiel e dos 12 profetas, mostrar o desejo da incorruptibilidade, de seus corpos florescer em seus túmulos, como São Padre Pio, como tantos outros. Vocês estão compreendendo o quanto é valioso isso aqui para nós? Ah, não interessa. Interessa sim. Tudo da fé católica interessa. O herege que se diz católico, como hereges diz, não importa para nós se Maria foi virgem ou não, o que tem a ver? Nós somos de Jesus. Esse tipo de católico aí, esses protestantes dentro da igreja, faz favor em desaparecer dentro da igreja. Faz favor não blasfemar o termo católico. Porque você é um herege dentro da igreja católica com uma teologia da libertação. Olha o versículo, mesmo capítulo, 49, verso 18, o último. Põe na tela, diretor. 49 de Eclesiastes, 18. Seus ossos foram conservados com cuidado. Depois de sua morte fizeram profecia. Não volta não. Veja aí. Seus ossos, em uma versão melhor diz, seus corpos foram conservados com cuidado. Depois de sua morte fizeram a tradução mais exata, profecia está no lugar milagre. Volta para mim, diretor. Aqui eu deixei por último esse versículo para provar que os corpos incorruptos realizam milagres. O de Eliseu ressuscitou morto. Por isso que os corpos incorruptos são tirados relíquia. Do Santa Catarina, de Nossa Senhora de Lourdes, Santa Bernadette, foi tirado do lado, o médico tirou um osso da costela para servir de relíquia. Todos os corpos incorruptos é tirado a relíquia do corpo. É tirado. Não é? Especificamente um osso da costela. Depois eles tapam de novo. Veja, aqui diz, seus corpos conservados com cuidado. Conservado com cuidado. Os corpos, hoje aí, você vê, cuidado dentro de um vitral. Tem neles que passam uma camada de cera no rosto, nas mãos, no caso de São Padre Pio. Não é? Então veja, meus irmãos, até isso está na Sagrada Escritura. E veja, que esses corpos fazem milagres. É o que está mostrando a Sagrada Escritura, eu já mostrei isso quando eu trouxe o vídeo mostrando, as relíquias curam. As relíquias fazem milagres. Vocês estão compreendendo? Entende o valor disso aqui? Então se você entendeu, louvado seja Deus e Nossa Mãe Maria Santíssima. Meus irmãos, compartilhe um vídeo desse de ensinamento, mostrando a fé católica na Sagrada Escritura. Ninguém faz isso a não ser esse apostolado, mostrando com Bíblia. Está claro demais para nós. Compartilhe, se inscreva. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vive.